Você já parou para pensar que seu sono não é tão leve? Cada vez mais a gente faz uso de medicações indutoras do sono, o que não é interessante, porque a insônia é quando o nosso corpo fala com a gente que algo não está legal. Quando eu estou ansioso, angustiado, é no momento que o meu corpo esfria, é no momento que eu deito na cama que eu começo a refletir quais são os problemas. Então, o meu corpo com insônia, eu não preciso calar isso com uma medicação para dormir, mas em entender a raiz dessa questão. Você sabia que o que você toma hoje para dormir pode te causar amnésia no futuro? Mexer com a sua memória depois? Vamos entender junto. Como eu falo muito, se alguém me perguntar qual a melhor forma de ter uma boa memória, são duas: afeto e sono. Dormir é quando a gente limpa o nosso cérebro. Todos nós temos um sistema chamado sistema linfático, de glia e linfático. Glia é o nosso sistema imunológico neuronal, né? Qual é a função desse sistema linfático? Ele que remove o excesso de toxinas. Ele faz uma limpeza no nosso cérebro. Eu brinco falando, ele é como se fosse o saneamento básico, aquela rede sanitária que limpa, que escoa as toxinas. Certas medicações que nós tomamos hoje é como se fosse um entupimento disso. Ele vai, mas desacelera esse sistema linfático. Um exemplo é o Zolpidem. Um exemplo são os benzodiazepínicos. Eles nos induzem a dormir, mas que vai prejudicando esse nosso saneamento básico, o que vai gerando um acúmulo de toxinas que no futuro entope e gera um excesso de estresse oxidativo, como o que acontece, por exemplo, nas doenças neurodegenerativas, o Alzheimer, o Parkinson. Só que nem tudo está perdido. O que ajuda muito nisso? A cannabis. Eu brinco falando o seguinte: eu coloco o meu celular para atualizar às 2 da manhã, que é um horário que, em tese, eu não preciso dele, para quando eu acordar ele estar livre de spams. Se eu opto tomar um indutor do sono, como são as medicações alopáticas em geral para o sono, eu estou apertando o botão de adiar. E aí, quando eu acordo, ele continua carregado pelos spams. Eu não passei pelo aquele árduo processo de limpeza do celular, né? Como que a cannabis ajuda? Nós, nesse sistema endocannabinoide que nós temos uma propriedade de apurar, de limpar. Ele melhora o funcionamento imunológico cerebral. Eu brinco falando que é como se fosse aquele dragão verde que limpa o excesso de dejetos que entope o nosso saneamento. Nós temos um canabinoide específico que está ganhando um nome menção, que está sendo bem falado ultimamente por essa propriedade de limpeza, de remoção de excesso de toxinas, que é o canabinol, que é como se fosse o THC oxidado. Ele tem uma propriedade, além de aumentar a sonolência, a sedação. Além disso, além de limpar isso e ajudar a gente no nosso processo do sono, uma coisa muito interessante que ele faz também é o processo da sinaptogênese que nós falamos previamente. Ele ajuda muito na conexão entre os neurônios. Eu brinco falando o seguinte: vamos imaginar que a sinapse é como se fosse aquela brincadeira de telefone sem fio. Eu falo barro, o outro escuta barro, ele fala barro, escuta barro, assim diante. Se esse fio vai esmiuçando, eu falo barro, o outro escuta carro, ele fala carro, o outro escuta jarro, e a informação vai perdendo a sua propagação adequada. O CBN, ele limpa, ele ajuda nós a dormirmos melhor, ele é como se fosse aquele dragão verde que ajuda a limpar o excesso de toxinas no nosso cérebro, e ele ajuda a apurar essa conexão neuronal. Então, quando a gente propõe um tratamento para insônia com a cannabis, a gente está limpando aquele excesso de spams, fazendo com que o nosso celular interno, o nosso software interno, acorde ativo, preparado. O canabidiol, ele tem uma propriedade muito interessante no sono também. Lembra, vamos entender. Nós temos o tônus simpático, que numa situação iminente de perigo, libera muito cortisol e adrenalina. Esse cortisol ele precisa cair à noite. Para que isso aconteça, a anandamida sobe, contrabalanceando. Se esse cortisol não cai adequadamente, se ele mantém
um processo de continuadamente num estado de hipercortisolemia à noite, a gente vai ter um sono leve, dificuldade, um sono agitado, insônia, causado pela ansiedade. O canabidiol ajuda a ter a queda do cortisol para que a gente consiga aleitecer o nosso cérebro, fazendo com que a gente durma melhor. Dessa forma, a cannabis melhora tanto o nosso sono, quanto a nossa memória e o nosso humor também. Por isso que quando a gente propõe uma terapia com a cannabis, a gente não está propondo uma coisa só, a gente está propondo uma revolução sistêmica. Uma vez eu vi uma paciente falar uma frase que eu gostei bastante. Insônia é o medo do escuro que não cicatrizou. O sono, ele depende de dois processos. Processo S, de homeostase, e o processo C, de ciclo circadiano. E como que isso funciona? A gente começa o dia com uma quantidade de energia, chamado ATP. Ao longo do dia, a gente vai gastando essa energia e vai recebendo o troco, que é a adenosina. No final do dia, o acúmulo da adenosina nos lembra que o nosso cérebro está cansado e ele precisa descansar. Isso é somado ao processo C, de ciclo circadiano. A gente começa o dia sem muita melatonina, porque a luz inibe o nosso cérebro a produzir melatonina. À medida que a luz vai caindo, o nosso corpo começa a produzir melatonina. O pico de melatonina ali por volta das 22 horas, assomado ao pico da alta concentração de adenosina, nos lembra que nosso cérebro está cansado e ele precisa descansar. Contrabalanceando a melatonina, nós temos o cortisol, que o estado de hipercortisolemia é caracterizado por insônia e transtorno de humor. É quando o nosso cérebro não consegue desligar adequadamente, ficando ali na iminência de que algo de ruim vai acontecer. O canabidiol ajuda na suplementação da anandamida, que contrabalanceia o cortisol, permitindo assim que ele caia, fazendo com que a gente consiga alcançar um nível melhor de melatonina.